Opa, tudo bom? Aqui quem fala é o mentor e professor de inglês Cláudio Habib. Hoje nós vamos conversar sobre produtividade de novo. Nós vamos falar sobre um estudo de caso que eu fiz com uma cliente minha, uma psicóloga, tá? A história era a seguinte, ela entrou em contato comigo porque ela falou: Cláudio, parece que eu estou trabalhando tanto e não estou vendo lucro, ou meu lucro está tão pequeno, trabalho demais e o lucro está tão pequeno, o que está acontecendo? Então, a gente acabou se reunindo, fechamos um pacote e começamos a trabalhar para entender o que estava de errado, o que tinha de errado no negócio dela, tá? Então eu vou, nesse bate-papo de hoje, eu vou fazer uma ilustração das etapas que eu segui para identificar o problema e também medidas para corrigir o problema. Tá? A primeira coisa que eu fiz foi converter todas as despesas operacionais para hora. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, tem coisa que eu converto para 8 horas por dia, coisas que eu converto para 10 horas por dia, e tem coisas que eu converto 24 horas por dia. Tá? Então, por exemplo, um escritório, um consultório, visto que eu estou alugando e eu tenho o potencial de usar aquilo quase que ilimitado, se fosse o caso, tá? Eu posso decidir, diante do meu critério ali, daquela situação, a dividir o custo do consultório para 24 horas. Às vezes não, às vezes eu faço 8, 9 ou 10 horas. Isso vai depender da situação, tá? Para efeito aqui de estudo de caso, eu vou pegar e vou traçar 3 cenários diferentes. 8 horas, 9 horas e 10 horas. Em outras palavras, capacidade máxima de atendimento de 8 horas, 9 horas, 10 horas, ou 8 atendimentos, 9 atendimentos e 10 atendimentos. Ok? A gente acabou, depois que a gente pegou essa despesa toda e a gente converteu para hora, a gente acabou descobrindo que ela tinha até um valor bom, um custo operacional bom. Tá? Para efeito, só para a gente ilustrar aqui o número certinho, vamos imaginar que ela tenha um custo operacional de R$50 hora. R$50 hora. Ela cobra R$200. Então, ela ganha 4 vezes mais. Toda vez, preste bem atenção, toda vez, durante o dia, que ela atende, que ela esteja faturando, que ela receba, não basta só atender, tem que receber o pagamento, tá? Ela multiplica os 50 por 4. Então, ela gasta 50 e ela ganha 200, tá? Esse custo, eu tô calculando só o custo operacional, tá certo? Eu não incluí ali a habilidade dela, o conhecimento dela, a capacidade dela de solucionar os problemas. Isso também vai ser calculado e a gente vai, vamos dizer, colocar um índice ali, tá certo? Se nós incluirmos esse skill, essa habilidade dela, depois daqueles 50, aí a gente vai decidir. Falar: olha, Cláudio, eu acho que a minha hora vale R$100 ou R$150. Se a hora que ela diz, o conhecimento que ela diz ter, vale R$150, tá? Naquela entrega da informação, ela zerou o lucro. Então, essa foi uma situação muito interessante, porque a gente vai precisar definir, então, quanto é que vale o seu. Você tem que ter um valor. Não adianta você colocar só aluguel, luz, telefone, secretária, celular, enfim, todas aquelas coisas, e não incluir o principal, que é a sua habilidade. Tem muita coisa que a gente pode mexer para mudar aquele valor de custo, tá? Tem muita coisa que eu posso mexer e alterar aquele custo operacional. Agora, o seu valor você não pode mexer muito. Se for mexer, vai ser para aumentar, para você começar a cobrar mais, tá? Então, o que aconteceu? A gente estabeleceu, então,
limites de 8, 9 e 10 horas. A gente identificou que ela conseguia dobrar o lucro trabalhando 1 hora a mais por dia, ou seja, atendendo mais um paciente por dia e receber, claro, esse dinheiro, né? Nós vimos que se ela atendesse 2 pacientes a mais por dia, ela triplicava o lucro. Novamente, eu não estou incluindo o valor do skill, o valor da habilidade. Eu estou trabalhando só com custo operacional, tá certo? Então vamos imaginar que o lucro dela fosse R$5.000 antes dessa intervenção, tá? Agora, o lucro trabalhando 9 horas por dia está em 10.000, ela dobrou. Tá? E trabalhando mais 2 horas por dia, o lucro fica em R$15.000, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes aqui das contas que a gente acabou fazendo, mas a gente acabou incluindo no valor, tá, o skill dela, o que foi uma notícia até bastante impactante, negativa, porque ela viu, nossa, Cláudio, o meu lucro então é muito pequeno. Sim, o teu lucro é muito pequeno, porque desses 15.000 que você está fazendo de lucro, grande parte disso é o seu conhecimento, que você acabou não colocando lá no custo operacional, tá? A dedicação que você colocou em cima da sua profissão, se for uma faculdade particular, enfim, o tempo, toda a dedicação, todo o empenho, horas e horas de estudo que você colocou em cima disso, preocupação, pensando como é que vai resolver o problema do paciente, conversando com outros profissionais, brainstorming, isso tudo tem um valor, tá? Então a gente decidiu fazer uma coisa. Depois que nós calculamos esse valor, a gente estabeleceu uma estratégia. Eu falei, olha, nós precisamos se distanciar, tá? A gente precisa se distanciar cada vez mais do seu preço de custo e do valor do seu atendimento. Tá? Então nós vamos aumentar o valor do seu atendimento. Mas, Cláudio, que loucura, eu vou perder muito paciente. Não vai perder, não. Nós vamos aumentar esse valor do atendimento, tá? Porque a gente precisa se distanciar. Senão não vai dar para você gerenciar. Tá? Uma outra coisa que a gente resolveu fazer foi criar o que nós chamamos, em inglês, a gente chama de upsell. Ou seja, é uma coisa que a gente pode oferecer para o paciente, para o cliente, junto desse tratamento, que a gente vai poder cobrar também. Isso pode ser um PDF, um livro, pode ser um áudio, tá? Uma série de podcasts com algumas dicas. Isso pode ser um vídeo. Então, você pode estar numa sessão e falar, olha, eu tenho também esse programa aqui, que é um programa bastante interessante, que vai te custar mais R$500, mas isso vai te ajudar muito. Isso é uma série de podcasts que eu criei com algumas dicas e com alguns métodos que você vai poder aplicar na sua vida e poder, enfim, turbinar um pouco mais, né? Turbinar até bastante o seu resultado. Então, a gente viu que o cliente já está ali, o cliente está ali com você, não custa nada você tentar oferecer um upsell. Tá? Então, essa é a dica de hoje. Tá? Se você é um profissional liberal, uma profissional liberal, tente sempre pegar o seu custo, converter para a hora. Tá? Faça 2 cálculos primeiro sem você incluir a sua habilidade e depois fazendo o cálculo incluindo aquilo que você vale, que você acha que vale. Tá? R para cima. Tá? Se for para errar, R para cima. Não pense pequeno não, tá certo? A outra coisa que você vai fazer, a dica também de hoje é, faça cenários diferentes. 8 horas, 9 horas, 10 horas. Tem muito jovem aí que consegue trabalhar, às vezes, 12 horas por dia. Faça com 12 horas. Atenda 12 pacientes. Tá? E veja o resultado. Então, novamente, o seu lucro está nessa diferença, que nós chamamos em inglês a gente chama de break-even, que é o ponto de equilíbrio. Até que você comece a ter lucro, você vai precisar atender um número X de pacientes sem ganhar nada. E a gente também, no meu treinamento, na minha consultoria, eu vou falar sobre isso. Nós vamos definir o seu break-even. Tá?
É só a partir dali que o lucro começa a vir. Tá? Isso em todos os negócios, tá certo? Se você tem um hotel grande, tá? O seu break-even é o aluguel dos apartamentos, tá certo? É os hóspedes, tá? Até que você atinja aquilo, você não está ganhando nada, só está perdendo, tá? Você tem um hotel com 100 apartamentos, tá? 100 quartos, 100 apartamentos. O teu break-even talvez seja 85 apartamentos, 90 apartamentos. O lucro do ramo hoteleiro é muito pequeno. Tá? E você vai ter que fazer vários upsells ali, tá? Que é o bar com coquetel, a possibilidade de jantar, né? A possibilidade do hotel também abrigar workshops, etc. Dentro daquele espaço, o hotel vai ter que fazer muitos upsells, tá? Para poder compensar, tá certo? Bom, espero que a dica tenha ajudado. Na sequência, eu vou também falar sobre um outro estudo de caso bem interessante. Então, novamente, fica a dica. Coloque tudo no papel. Converta para a hora e depois simule trabalhando um pouquinho mais para ver o que vai acontecer. Um grande abraço para você. Desejo um dia muito produtivo. Um abraço. Tchau, tchau.